Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Cleber Soares com mais um vídeo aqui no canal. Estamos juntos aí, sejam muito bem-vindos todos vocês. Queridos, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa hoje. Eu quero compartilhar com você nesses minutos que nós temos. E eu quero falar um pouco sobre a vida de um homem chamado Jó. Querido, capítulo 1, dos versículos de 1 ao 3. Eu quero ler com você, diz assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, e eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos do Oriente. Bendito seja Deus, meus irmãos. Nós estamos diante desta palavra, querido. É uma palavra que vem nos confrontar neste dia. Jó, segundo a Bíblia nós estamos lendo, ele era um homem reto, sincero, temente a Deus e que desviava-se do mal. Tinha muitas riquezas, tinha muitos funcionários, tinha 10 filhos. Querido, diz a minha Bíblia que este homem era um homem de oração. Era um homem que Deus o agradava de todas as formas, porque ele era fiel a Deus. A Bíblia vem dizer, queridos, que esse homem, ele orava pelos seus filhos e era um excelente pai de família. Mas diz a Bíblia que esse homem também, por ser um homem de oração, um homem abençoado, temente a Deus, fiel ao Senhor, sincero. Diz a Bíblia que um certo dia estava os filhos de Deus indo para a oração ou adoração, e diz a Bíblia que, olhando-se Deus, ele viu que o inimigo, querido, estava ali em volta, o diabo. E agora Deus, olhando para ele ali, caminhando junto com o povo de Deus, querido. Junto com o povo de Deus. Deus olha para ele, com certeza deve ter pensado, mas é muito astuto. Ele nada fez por aqui. Por que ele está aí caminhando por essa terra que foi eu que fiz? Todas essas coisas maravilhas foi eu que fiz. E agora ele está andando por aí. Bom, deixa eu conversar com ele. Querido, Deus não é de ficar conversando com o capeta, não. Deus não, Deus é. Mas nesse dia, querido, a Bíblia diz, nós vemos aqui que diz a Bíblia que ele olhou e viu e falou: Satanás, de onde você vem? Onde você estava? O que está fazendo por aqui? Ele disse: eu estou de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus resolve falar com ele: então tudo bem, já que você está fazendo isso aí, provavelmente dessas andanças suas aí, vendo esse povo que estava indo para a adoração, você já deve ter visto falar, né? Em um homem chamado Jó, é o meu servo. E agora, querido, Deus aproveita para dar testemunho de Jó. E Deus fala com ele: Jó, um homem reto, temente a Deus, e que desvia de todo mal, sincero. Satanás olha para ele e fala assim: mas ele tem que ser imaginação, querido. Claro que Jó tem que ser temente a você mesmo, tem que orar, tem que ser sincero, tem que ser. O homem é bilionário, é o mais rico de toda a região. No Oriente não tem um homem mais rico que ele, não. Olha quantos bens, olha quantos funcionários. Ele tem 7 filhos, o homem tem 3 filhas mulheres. Então uma família grande, linda. Pois é, ele está fazendo mais que a obrigação. O Jó está fazendo mais que a obrigação dele, realmente fazer tudo isso para você, não é? É dando e recebendo.
Agora diz a Bíblia que Deus olha para ele e fala assim: muito bem, eu vou provar para você que Jó não é esse tipo de pessoas que você está imaginando que é. O que ele quis dizer com isso, que ele discute, o que Deus quis dizer com isso, apresentando Jó como um homem reto, justo, sincero e temente a Deus, e que desviava de todo tipo de mal. Ele está querendo dizer o seguinte: que por mais que nós sejamos fiel ao Senhor, que nós buscamos a presença do Senhor, Deus está sujeito a nos provar. Deus está sujeito, querido, porque Ele nos conhece. Ele prova a mim, Ele prova você, porque Ele sabe quem é você. Querido, Deus nos dá a carga de acordo com a nossa capacidade, pode ter certeza. Deus não prova a gente mais do que a gente não aguenta, não, querido, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus, nós já somos o escolhido dele. Por isso preste atenção, esse Deus que falou com Jó, que deu testemunho de Jó, é o mesmo Deus que todos os dias dá testemunho de mim, dá testemunho de você também, porque Ele acredita em você, Ele conhece o seu coração. Agora a Bíblia vem nos dizer, querido, que Deus fala com ele, então se o negócio é esse, se você acha que é mais ou menos tanto que você recebe, então tudo bem, eu vou mostrar para você que Jó não tem nada a ver disso que você está falando. Aí Satanás olha para ele, provavelmente diz assim: então vamos ver, o que você quer? E você vai lá, toma todos os bens que ele tem, tudo que ele tem, pode tomar tudo, pode acabar com tudo, você só não pode tocar nele eu não te autorizo. Mas no resto das coisas, você pode tirar tudo que ele tem, você vai ver se vai mudar alguma coisa. Que ele diz a Bíblia que agora ele sai, Satanás sai dali, que você continua lendo o texto. Satanás sai dali, querido, e vai em cima de Jó na mesma hora. Era tudo que ele queria, querido, tudo que Satanás quer é que nós abrimos uma brecha para que ele entre. Tudo que ele quer, por isso eu insisto com você, querido, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja grato a Deus, em todos os momentos, Ele jamais te abandonaria, jamais. Agora escute isso, diz a palavra, querido, que Satanás vai, e em um dia só acaba com tudo que Jó tinha, tudo, destruiu tudo, acabou com todos os animais dele, tudo, os camelos, tudo que ele tinha acabou. E para não satisfazer ele mais ainda, ele foi em cima dos filhos de Jó também. A Bíblia diz que os filhos de Jó estavam reunidos, que de ano em ano, na passagem dos aniversários, das comemorações, os filhos se reuniam na casa de algum deles ali, e se comemoravam juntos. E os filhos, os homens, convidavam também as 3 irmãs, de uma maneira que todos os 10 filhos estavam reunidos no mesmo lugar. Segundo a Bíblia, veio, querido, um vendaval, uma tempestade, jogou a casa no chão, matou os 10 filhos de Jó na mesma hora. E quando de repente vem alguém correndo lá para cá e diz: Jó, todos seus filhos morreram. E aí cada momento, querido, que morria, que dependendo de Satanás ia agindo, sempre vinha um mensageiro e falava com Jó o que estava acontecendo. Sempre, quando chegou na vez dos filhos, aí Jó não acreditou, irmão. Jó não acreditou. Eles sabiam que Jó rasgou a roupa deles, assim como se estivesse muito nervoso. Você sabe naquela hora, querido, que a gente fica realmente na flor da pele, como diz. Aí Jesus falou assim: ira, tudo bem, você pode irar, mas não peca não. Ireis, mas não pequeis. Foi o que aconteceu com Jó. Ele irou tanto e ficou tão triste, assim, deu aquela coisa. Mas você sabe o que ele fez, desabia, porque ele saiu, ele rasgou as roupas e embaixo de... Você sabia porque ele disse assim: ó, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó continuou adorando a Deus, querido, sem os filhos, sem todos os bens. Agora está Jó só, e a esposa, e alguns empregados, aqueles que vinham trazendo as notícias, pouquíssimos empregados. Jó, aquele homem rico se tornou um pobre agora, que não tinha mais nada. Satanás gosta de estar feliz da vida, né?
feliz da vida. Mas ele observou que Jó continuava a mesma coisa. Mesma coisa. Só que Satanás, querido, continuou no meio do povo de Deus. E Satanás nunca desiste de mim e de você, querido. Escute, ele nunca desiste de nós. Ele está sempre arrumando um jeitinho de nos atacar. Mas Deus é fiel para com a minha vida. Deus é fiel para com a sua vida, meus queridos companheiros, ouvintes da palavra de Deus. Agora, segundo a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, Deus olha para Satanás e de novo os filhos estão indo para a adoração, buscar a presença do Senhor, e Satanás está onde? No meio deles. Queridos, diz a Bíblia que agora Deus, mais uma vez, ele coloca Jó na prova, ele testa Jó. Ele olha para Satanás e fala assim: ó, aí, está vendo o que aconteceu? Você está vendo meu servo Jó lá? Você vê, você é claro, eu estou claro que eu estou vendo. Pois é, está vendo que tudo que você fez contra ele aí, ele continua me adorando do mesmo jeito, talvez até muito mais do que você imagina. Jó não mudou em nada. É para você ver que o coração dele não está na riqueza, nos bens materiais, na fortuna que Jó tinha. Queridos, é isso que Deus quer nos falar nesta noite. O Senhor, Ele quer um coração puro, um coração adorador. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Agora Deus falou com Satanás, falou com ele assim: tudo bem, ele está com saúde, a sua mulher está com saúde. Eu começo a conjecturar assim, querido. Ele está com saúde, ela está com saúde, ele tem alguns empregados, ele pode ter vários filhos, ele pode começar a vida de novo e vai voltar a ficar milionário, porque você é assim com ele. A Bíblia que Jó olha, queridos, para ele, olha para o céu, ele rasga suas roupas. E isso é uma maneira de dizer: Senhor, e agora? Mas ele lembrou que Deus, querido, ele lembrou da salvação, né? Ele lembrou: não posso perder minha salvação. Ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó exaltou a Deus. O tempo passa, querido. Jó agora, um homem pobre, né? Tinha sua esposa e alguns empregados, aqueles que vinham trazendo as más notícias, sobrou alguns, mas não tinha mais nada, nem um animal sequer, não tinha mais nada, queridos. Tinha perdido tudo. Mas Jó continuou adorando. E nessa adoração de novo, querido, ele continuou normal. Jó não parou de adorar o Senhor. Escute isso, pelo amor de Deus. Diante das adversidades, do sofrimento desta vida, continue adorando a Deus. Não abra mão da adoração, não abra mão das orações, dos sacrifícios. Deus agrada, querido, que você prostra diante dele. Deus agrada que você faça propósito diante dele, que Deus vê que você está se abastecendo, você está se abastecendo, você está lutando para ser forte. Aí ele chega com o ombro. Jó, ele começa praticamente do zero. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Queridos, Jó continua adorando, e Deus acreditava em Jó. Deus conhecia o coração de Jó. Deus, pela segunda vez,
Ele faz de novo um teste com Jó. Ele faz um teste com Jó, queridos, de novo. E agora, amados, diz a minha Bíblia, que Jó está em adoração. E quando Deus olha, Satanás de novo, astúcia, demônio, que não deixa os seus filhos sossegados. Agora diz a Bíblia que Deus fala com Satanás: olha, Satanás, meu servo Jó, aquele que você tirou tudo dele, você está aí no meio do meu povo, mas esse povo é um povo forte, ele se resiste, você pode fazer o que você quiser, eles não vão me abandonar. Você viu o que tu fez com Jó? Ele continua fiel. Deus amado, Ele é assim. Ele é assim. Agora, Satanás olha para Deus e fala assim: é claro, ele tem uma esposa, ele tem ainda empregados, e ele tem saúde, ele é inteligente, ele vai voltar a fazer tudo de novo. Deus falou assim: bom, se esse é o caso, e você acha que o problema é esse, que Jó me ama, que Jó guarda a mim, ele tem suas responsabilidades, a temência dele a mim, você acha que é por causa disso, porque ele tem saúde, tem ainda a sua esposa, seus filhos? Tá, então toca nele, e eu vou te autorizar, no corpo dele, na carne dele eu te autorizo, só na alma dele não. Você não pode tocar na alma de Jó, amado. O Satanás não pode tocar na sua alma. Portanto, enfermidade sai da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque essa alma é preciosa para Deus. Fique tranquilo, querido, na alma, na nossa alma, o diabo não pode tocar. Agora escute, diz a Bíblia, que o diabo sai dali e vai na mesma hora em cima de Jó de novo, e joga nele uma lepra, uma enfermidade, querido, que Jó, ele coçava tanto que ele pegava caco de telhas, né, e começava a coçar de tão terrível era aquela dor. E diante daquele sofrimento todo, os dias vão passando, e sua mulher vem, quando vê Jó naquela situação, ela disse: o que está acontecendo? Quando ela viu, ela falou assim: eu não aguento, meu esposo morre, eu sei que Deus pode todas as coisas, mas abandona ele. É mais ou menos assim: eu prefiro você ir para o inferno do que ver você sofrendo desse jeito. É uma conjectura mesmo, é claro que ela não falou isso, mas sabe aquela esposa que realmente dá vida pelo seu marido? Se ela pudesse dar vida por ele, ela dava, mas ela viu que o problema era com ele, a situação era com ele, por isso ela falou assim com ele. Aí, queridos, diz a Bíblia que nesse percurso ela sai e chega 4 amigos de Jó, que Jó mais confiava, os 4 mais próximos dele. E esses amigos chegaram e ficaram alguns dias com ele ali, calado, sentindo de perto o que Jó estava passando. E quando de repente, querido, eles abrem a boca, ao invés de consolar Jó, ao invés de orar com Jó, ao invés de abraçar Jó, eles olham para Jó e dizem, um por um, que dizia assim, querido: Jó, só quem está em pecado, Jó, passa por essa situação, querido. Os seus amigos, essas pessoas que você acha que são seus amigos, enquanto você está bem com Deus ou com as pessoas, está tudo bem para eles, mas qualquer coisa que acontece na sua vida, por mais simples que sejam,
eles começam a te julgar, a te condenar, certo? Mas Senhor Jesus manda te dizer: olha para você mesmo, olha para o seu coração, não dê ouvido a essas comichões, não. Isso são calúnias, são pessoas que você acha que são os seus amigos, mas querem furar os seus olhos. Diz a Bíblia que quanto mais eles falavam com Jó, mais Jó tentava se defender, e eles caluniando Jó, e eles caluniando, e dizendo: Jó, você pecou, você está em pecado contra Deus, você fez muitas coisas que não agradou a Deus, porque está nessa situação. Agora, querido, a Bíblia diz que Jó abriu sua boca depois de muito tempo, ele não aguentava mais. Ele olha para os seus amigos e disse: olha, vocês sabem quem eu sou? Eu, Jó, fiz um concerto com os meus olhos diante de Deus, para não pecar contra Ele, e por isso vocês podem me dizer, vocês estão comigo todos os dias. Que dia que vocês me viram olhar ou desejar uma virgem? Sim, me falam. E Jó começou a fazer as colocações, querido, se defendendo. Os seus amigos viram que não tinha jeito e foram embora. E quando seus amigos vão embora, Jó começa agora a falar com Deus. Escute, é normal, eu e você precisamos falar com Deus, nós precisamos de conversar com Deus, é o nosso amigo nos momentos mais sérios, mas no momento é Ele que nós precisamos de buscar. Jó chega para Deus e começa a falar com Ele do sofrimento dele. Jó, irmão, falava com Deus acreditando que por ele ser reto, fiel, temente a Deus, um homem que desviava-se do mal e que fez um concerto com seus olhos, ele não poderia sofrer. Ele não poderia ter nenhum tipo de situação. Ele não poderia, querido, ser, como que eu digo, Deus não poderia, um pai, como um filho, castigá-lo. Ele achava que ele era o Senhor, ele era o tal, né? Eu sou um homem de oração, eu faço isso, eu sou um fiel servo de Deus, então eu não mereço. E a gente começa agora, sabe, irmãos, como eu colocar, você sabe aquela hora que você começa a colocar a culpa em Deus? É mais ou menos isso que Jó estava fazendo, porque Jó achava, pelo que ele era diante de Deus, e com razão, querido, e ele passar por aquilo ali, isso, querido, pelo amor de Deus, traga isso para dentro de você, traga isso. Deus é o nosso Pai, Ele pode nos corrigir, Ele pode nos colocar no eixo da hora que Ele quiser. Não saia da linha, seja fiel a Cristo. Por causa dessas adversidades, não pare de clamar, não pare de chorar, exalte o nome do Senhor, como fez Jó. Jó acreditando, que ele, por ser fiel a Deus, ter uma família maravilhosa, que Deus tinha dado todos aqueles bens, ele não era digno de ser sofrer, não. Ele achava assim: por que eu tenho que sofrer? Ele começou a questionar com Deus o que ele fazia, se Deus não estava vendo aquilo ali. Mas Deus estava vendo, por isso Deus desceu. Deus veio falar contigo, querido. Deus veio falar contigo, vem. Quantas vezes Deus tem falado contigo, hein? Quantas vezes? Cada segundo Deus está falando conosco, querido, cada segundo. Deus vem para falar com Jó. Peraí, Jó, ei, você acha, por eu ser o Todo-Poderoso, você acha, Jó, porque eu te dei todas aquelas coisas, todos aqueles bens, você é era o homem mais rico do Oriente, eu não poderia te chamar a atenção, Jó? Peraí, Deus está falando conosco, Deus está falando conosco, querido. Receba em nome de Jesus. Será, Jó, que você esqueceu que eu sou o seu pai? Fui eu que te dei todas essas coisas, Jó. Jó, além de todas as coisas que você tinha, todas essas campinas que você está vendo aqui, todos esses verdes, tudo, Jó,
Eu fiz o céu, eu fiz a terra, eu fiz todas as coisas, eu fiz o relâmpago, tudo que você pensar foi eu que fiz, Jó. Você esqueceu do meu tamanho, Jó? Quem sou eu, Jó? Jó! É como se eu estivesse lá, querido. Sim. Agora diz a Bíblia que Jó se humilha, querido. É o que Deus quer de mim e de você. Receba em nome de Jesus. Se humilhar. É isso que Deus quer. Que nós viemos diminuir. Sabe? E nós achamos que estamos lá em cima. Ei, quando você vê que as coisas, opa, começa a baixar, diminui um pouquinho. Deus agrada disso. Deus agrada disso. Volta, vai lá no oleiro de novo. Você faz de novo. Deus, agora, querido, depois que Jó, agora, entende que ele realmente pecou, querido. Dele falar essas coisas, ele acabou pecando. Mas ele arrependeu. E ele olha para Deus e disse: Senhor, eu sei que o meu Redentor existe. O meu Redentor vive. Por isso ele fez todas essas coisas realmente. Por isso eu me ajoelho diante de ti. Me dê mais uma oportunidade. Me dê mais uma oportunidade. Querido, você não tem noção o que é agradar a Deus. Você não tem noção. Deus agradou tanto desse arrependimento de Jó, dessa humildade de Jó, que diz a Bíblia que Deus sai. Ele sai e vai lá onde é que estavam os amigos de Jó. Ei, vocês quatro, vem cá. Vocês estavam lá com Jó, não estavam? Vocês falaram muitas coisas com Jó que não é verdade. Vocês mentiram. Vocês são amigos. Espera aí, que coisa feia. Vocês sabem quem é Jó. Para que vocês inventaram aquilo? O que Jó falou com vocês era verdade. Por que vocês não acreditaram? Vocês conseguiram deixar Jó em uma situação difícil. Jó ficou chateado com tudo aquilo, e por isso vocês vão voltar lá, vão se reconciliar com Jó, vocês vão pedir perdão a Jó, e Jó vai orar por vocês, vai orar por vocês. E assim eles vieram os quatro. Chegou cá, imagina, querido, como eles choraram, pediram perdão a Jó, e Jó os perdoou, querido, aleluia. Ele agora se sente também aliviado. Agora Jó continua a adoração a Deus. E é interessante, meus queridos, que Deus continuou abençoando Jó. O que eu quero dizer para você neste dia, que diante de todas essas tempestades, circunstâncias, não pode desanimar. Você não pode deixar as coisas passarem. Você precisa de continuar buscando a presença de Deus, porque Ele vai entender a sua situação, e no momento certo Ele vai ouvir, assim como Ele ouviu o clamor de Jó. Jó orava continuamente. No percurso dessa situação, Jó começou a questionar a Deus, e claro, mas Jó, ele entendeu que Deus era o Senhor, e ele não tinha outra saída. E agora diz a minha Bíblia, querido, diz a Bíblia que Jó, ele teve tudo de novo. Não só tudo, ele teve o dobro de tudo que ele tinha. E agora eu começo a pensar, tudo dobro. Imagina agora sua esposa, né? Já tinha dado 10 filhos para ele, e agora mais 10? Não, eu acredito que foram mais 20. Queridos, é assim que Deus faz. Ele dobrou todos os seus camelos, todos os seus animais, seus rebanhos, dobrou tudo, inclusive o número de funcionários, inclusive isso. Amados,
Fique firme na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esta mensagem te traga um renovo para o seu coração. Que você passa a ter uma nova dimensão, um renovo diferente com Deus. Porque por ser Pai, Ele pode sim fazer conosco o que Ele quiser. Deus te abençoe. Se você gostou desta mensagem, não guarde só para você não. Lê para os seus amigos. Ah, sim. Lembra dos inimigos de Jó? Aqueles que eram amigos? É, sim. Assim como Jó os perdoou e orou por eles, faça o mesmo. Se você entender que alguém não gosta de você, passa para ele essa mensagem, para que Deus possa abençoar a sua vida e abençoar toda a vida daqueles que estão conosco. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo.